Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais um episódio da nossa série sobre cálculo assintótico, eu vou finalmente falar um pouquinho sobre o caso das funções. Então, por enquanto, a gente vê as noções de dominação e negligenciabilidade e como é que a gente utiliza e quais são as propriedades dessas operações, né? Então, a famosa operação pequeno O para negligenciabilidade e grande O para dominação, ok? E agora a gente vai ver isso para as funções. Então, por enquanto a gente viu para as sequências, né? Então a gente tem o que a gente chama de uma caracterização sequencial, então a gente consegue passar isso para as funções, uma coisa que a gente já viu algumas vezes, ok? Vocês vão ver que as definições e o teorema, os dois teoremas, no caso é o mesmo teorema, mas os dois pontos do mesmo teorema que eu vou demonstrar e dar um exemplo para vocês, funciona muito parecido com as sequências, ok? Então, se vocês entenderam bem como a gente trabalha com as sequências, vocês vão entender bem para as funções de maneira fácil. Só que vai ter uma mudança fundamental, que é uma mudança pequena, só que ela faz toda a diferença. É que no caso das sequências, a gente tinha feito a situação, por exemplo, o n é negligenciável perto de Vn ao infinito. Né? Então, por um n muito grande, um n acima de um certo rank, a gente vai ter essa negligenciabilidade ou a dominação. Aqui, a gente pode selecionar um ponto. Ok? Então, se a gente vê, por exemplo, a definição da dominação, a gente considera fg definidas em um espaço x, ok? A gente considera A que pertence a x barra. Isso quer dizer que A pode ser infinito também. Tá? Então isso daqui se mantém ao infinito, só que não somente ao infinito, ele se mantém para um ponto real, por exemplo. E a gente diz que f é dominada por g na vizinhança de A, se somente C vai existir uma vizinhança de A, tal que vamos ter uma função que pertence à interseção entre a vizinhança e x. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que dentro do nosso espaço x, então a gente tem nosso x, a gente tem um A, né? A gente tem aqui a vizinhança de A, ok? Que vai ter um certo raio, a nossa vizinhança, ok? E a gente vai pegar a interseção, né, entre x e a vizinhança, ou seja, a gente vai pegar toda a vizinhança aqui. Então isso é para garantir, né? A gente vai ter uma função que é limitada, tal que f que é igual a h vezes g vai pertencer a essa interseção aqui, beleza? Então isso daqui nos diz que f de x é dominada por g de x em A. Tá, então temos aqui uma notação diferente das sequências, é que esse tipo de igualdade só funciona num certo ponto. Tá? Então a gente não pode falar que f é totalmente dominada por g no intervalo inteiro que elas são definidas, a gente tem que selecionar exatamente um ponto. Então aqui vai ser o nosso ponto A. E vai ser a mesma coisa para a negligência. Então, se a gente considera f de definidas da mesma maneira, a gente diz que f é negligenciável perto de g. Se existe uma vizinhança e uma função que pertence à interseção entre a vizinhança e x, tal que para todo x que pertence a essa vizinhança, a gente vai ter f de x que é igual a h de x vezes g de x, só que a única diferença é que agora h não é mais limitado, mas ele tende a zero, ok? Então é muito parecido, muito parecido com as sequências. Com as sequências a gente não era com função, não era com sequência, a gente falava que a gente podia majorar por uma constante vezes o valor absoluto da sequência. Aqui é um epsilon, né? Mas em vez de um epsilon é uma função que tende a zero. Então a gente diz que f é negligenciável perto de g, mas aqui, muito importante, a gente tem que selecionar um ponto. Então aqui só vai ser funcional no ponto A. Então vamos ver aqui o teorema e também vai se servir de exemplo para o vídeo, né, que vai demonstrar como a gente pode mostrar que uma função é dominada por outra em um certo ponto ou como ela é negligenciável perto de outra em um certo ponto. E vocês vão ver que é exatamente igual às sequências. A única coisa que eu já comentei é que vocês têm que tomar cuidado que aqui a gente tem que realmente trabalhar em um ponto, não é muito mais simples, né? Então a gente fala que ao infinito isso vai funcionar. Não, aqui a gente tem que demonstrar que e perto desse ponto, então na vizinhança desse ponto, isso daqui vai ser dominado ou na vizinhança desse ponto isso daqui vai ser negligenciável. Mas vocês vão ver que na prática é bem parecido. Ok? Então vamos demonstrar o primeiro ponto que diz que f é dominada por g em A. É equivalente a dizer que vai existir um m que pertence às raias e uma vizinhança de A. Então que para todo x que pertence à interseção entre a vizinhança e o nosso espaço, vamos ter o valor absoluto de f de x, que é igual a m vezes o valor absoluto de g de x. Então, caso vocês tenham seguido o vídeo de sequências, vocês veem que é exatamente igual a definição, só que em vez de sequências temos funções. Né? Então, como a gente tem uma equivalência, a gente vai resolver por dupla implicação. Ok? Então, eu vou mostrar um lado primeiro. Então, eu vou mostrar esse lado para cá. Né? Então, se f for dominado por g em A, vai implicar tudo isso daqui. Ok? Então, se a gente tem f que é dominado por g em A, isso daqui diz o quê? A gente sabe, então, que vamos ter h que é igual a f sobre g, né? Então, na definição eu escrevi que f é igual a hg, ok? Só que a gente sabe que h é limitado. Então a gente sabe que h é limitado em uma vizinhança
em uma vizinhança V de A. Ok? Isso é a definição. Ok? Então, o fato dele ser isso, a gente sabe que H é limitado numa vizinhança V de A. Então, isso daqui implica o quê? Isso implica que vamos ter um M estritamente positivo, tal que o valor absoluto de H de x, ok, vai ser inferior ou igual a M em V interseção x. Então, o fato de a gente ter H que é limitado numa vizinhança implica que a gente consegue majorar H nessa interseção entre a vizinhança e o nosso espaço. Ok? Então, isso daqui implica que f de x, o valor absoluto de f de x, é inferior ou igual a m vezes o valor absoluto de g de x. Ok? Porque a gente só substitui H e a gente depois passa para o outro lado. Então, é exatamente o que a gente queria mostrar. Ok? E agora, o lado contrário. Então, se temos o lado contrário, então a gente tem que se o valor absoluto de f de x for inferior ou igual a m vezes o valor absoluto de g de x, a gente tem que mostrar que isso daqui mostra que é dominado. Então, a gente tem isso em v interseção x. Ok? Isso implica o quê? Isso implica que vamos ter h que é inferior ou igual a m, então que h é limitado por m nesse espaço, né? Então, em v interseção x. Ok? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando g vale zero, então a função é a função nula, isso implica que f é a função nula. Ok? Então, isso implica que f é igual no ponto A, né? Porque a gente está trabalhando uma vizinhança de A grande O de g. Ok? Então, a gente demonstrou o primeiro ponto. Então vamos trabalhar com esse pequeno exemplo, né? Então se temos f de x que é igual a x, ln de 1 mais x e g de x que é igual a x, beleza? E a gente vai trabalhar na vizinhança de zero. A gente quer ver se a gente consegue dominar essa primeira função na vizinhança de zero, ok? Então, por estudo, a gente sabe então que ln de 1 mais x, ele é limitado na vizinhança de zero, tá? Então na v de zero, ok? Então como ele é limitado na vizinhança de zero, isso implica então que o valor absoluto de f de x, ok, vai ser inferior ou igual a uma constante m vezes o valor absoluto de g de x, ok? Porque ele é limitado na vizinhança de zero, beleza? Então isso daqui implica que x ln de 1 mais x, ele é igual no ponto zero a O de x, a grande O de x. Isso quer dizer que no ponto zero, essa função aqui, então x ln de 1 mais x, ela é totalmente dominada por x. Beleza? Então, se a gente está na vizinhança de zero, a gente consegue trabalhar somente com x, porque a gente sabe que ele vai dominar essa função aqui. Então, ele vai ganhar em questão de poder. Agora vamos demonstrar o segundo ponto, né, que então é com a negligência. Okay? Então, a gente vai fazer a mesma coisa por dupla implicação. Então, a gente vai fazer o primeiro lado da implicação. Aqui. Então, a gente sabe que se f for igual em a pequeno o de g, isso implica que o limite quando x tende a A, de acordo com a definição, quando x tende a A, de h de x vai ser igual a zero, por definição. Então, pela definição do limite de h, a gente sabe então que por todo epsilon estritamente positivo, vai existir uma vizinhança de A, tal que o valor absoluto de h de x vai ser inferior ou igual a epsilon. Isso daqui em v interseção x. Ok? Então, nessa vizinhança de A, o fato dele tender a zero, a gente pode majorar o valor absoluto de h de x por um epsilon pequeno. Beleza? Então, como h é f sobre g, isso implica que o valor absoluto de f de x é inferior ou igual a epsilon vezes o valor absoluto de g de x. Ok? Então, o primeiro lado foi demonstrado. Agora, para o outro lado da implicação, vai ser o mesmo princípio do que antes, né? Até um pouquinho mais fácil. Então, se a gente tem que, para todo epsilon positivo, vai existir uma vizinhança de A tal que o valor absoluto de f de x vai ser inferior ou igual a epsilon vezes g de x, ok? Então, isso daqui em v interseção x. Então, isso daqui implica que o valor absoluto de h de x é inferior ou igual a epsilon. Isso daqui numa vizinhança de A, ok? Então, isso daqui implica que o limite quando x tende a A de h de x igual a zero. E isso daqui implica automaticamente que f igual no ponto A, né, porque é o limite quando x tende a A. Então, em a pequeno o de g é a definição. Ok? Então, vamos aqui com o nosso pequeno exemplo, ok? Então, a gente tem f de x que é igual a x ao quadrado e g de x que é igual a x. E a gente quer trabalhar na vizinhança de zero. Então, a gente sabe, então, que para todo epsilon estritamente positivo, se a gente tem, então, se a gente tem o valor absoluto de x que é estritamente inferior, minha caneta sumiu, né? Porque é estritamente inferior, então, estritamente inferior a epsilon, isso implica o quê? Isso implica que o valor absoluto de f de x, então a gente vai compor
vai ser igual a x ao quadrado. Bom, então o valor absoluto no caso f de x igual a x ao quadrado, o valor absoluto fica x ao quadrado. Isso daqui vai ficar inferior então a epsilon vezes x. Então vai ficar inferior ou igual a epsilon vezes x, ok? E x nada mais é do que g de x, ok? Então isso daqui igual a epsilon vezes o valor absoluto de g de x, ok? Então o que eu mostrei para vocês é que x ao quadrado, na vizinhança de zero, é negligenciável perto de x. Então a gente entende a lógica perto disso, né? Então perto de zero x, ele é perto de zero x ao quadrado serve para nada, né? Porque o x que considera mais em zero, obviamente ao infinito não é mais isso, né? Ao infinito x é negligenciável perto de x ao quadrado. Só que no ponto zero, essa noção vai inverter. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, um vídeo um pouquinho mais recapitulativo, porque ele pega muitas noções já vistas com as sequências. Beleza? Mas muito importante vocês saberem que quando a gente tem um pequeno O e um grande O, muito importante vocês atribuírem o ponto que vocês estão trabalhando. Muito, muito importante. Se vocês fizerem F igual a pequeno O de G, isso, matematicamente, não faz o menor sentido. Talvez as pessoas te entendam, né? Então vamos dizer que não precisamos ser tão rigorosos, então as pessoas vão te entender. Só que no rigor matemático a gente precisa garantir que a gente sabe que ponto que a gente está trabalhando. Beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.